C6 Bank tem prejuízo de 2,2 bilhões. Não estou falando milhões aqui não, bilhões de reais em 2022. Mais de 3 vezes superior, né, um prejuízo superior ao de 2021. Pessoal, notícia muito importante da gente refletir, principalmente se você é cliente do C6 Bank, se você possui investimentos lá ou usa diversos dos serviços que o C6 Bank proporciona, tá? Então é muito importante você acompanhar esse vídeo até o final. Lembrando, vídeo direto ao ponto, sem enrolação e sem edição, do jeito que vocês gostam. Inclusive, peço desculpas se eu acabar embrulhando a língua aqui, porque esse vídeo está sem edição, tá, pessoal? Então essa notícia saiu dia 24 de março de 2023, quando no próprio site do C6 Bank, ele, nessa aba aqui, ó, documentos, você vai em relatórios contábeis e financeiros, eles disponibilizaram para o mercado aqui, ó, as demonstrações financeiras do C6 Bank. E ali, pessoal, surgiram várias informações ali que trouxeram um alarde, trouxeram uma certa insegurança para as pessoas que usam o serviço do C6 Bank. Mas calma que eu vou trazer tudo aqui nesse vídeo, beleza? Então, para quem não sabe, o C6 Bank ele encerrou o ano de 2022 com um prejuízo de 2,2 bilhões de reais, de acordo com a demonstração financeira anual da empresa. No segundo semestre do ano passado, o prejuízo do C6 Bank já foi ali de 1,7 bilhões. E é importante lembrar também, pessoal, que apesar da gente ter acesso a essas demonstrações financeiras, a gente não tem como saber exatamente os detalhes, né, os fatores que foram responsáveis por esse resultado agressivo. Bem prejudicial na realidade. Né? E na realidade a gente até tem umas especulações que eu vou trazer aqui no vídeo, mas eles não relatam porque não é uma empresa negociada na Bolsa de Valores. As únicas informações aqui que a gente tem acesso do C6 Bank são as informações que são obrigatórias aí por lei e também que o próprio Banco Central exige que todos os bancos disponibilizem para o mercado. Beleza? É óbvio que se o C6 Bank fosse negociado na Bolsa, a gente teria muito mais informações. Aqui a gente só tem acesso ao que o Banco Central exige aí dos bancos, tá? E ano passado, para quem não sabe, uma coisa que trouxe um conforto muito grande, inclusive eu trouxe vídeo aqui no canal, que eu gosto de trazer conteúdos fora da caixa, né? Porque muita gente aqui acompanha o canal só por causa do conteúdo de milhas, cartões, como viajar muito mais barato e até mesmo de graça. Só que eu sempre falo para vocês, pessoal, o mundo das milhas e cartões de crédito não está isolado ao que acontece no mundo. Então, por isso que é importantíssimo a gente observar tudo que está acontecendo, não só no Brasil quanto no mundo. E várias pessoas me criticaram. Ah, Fialho, não sai da esfera de milhas, porque é chato, porque eu não gosto. Ou, tá muito politizado. Mas, pessoal, não tem como separar joio do trigo. Se vocês não sabem, 60%, na realidade um pouco mais, 60% dos custos relacionados à aviação, sabe com quem tá ligado? Com o dólar. Com dólar. Então, como você vai me falar que não tem interferência nenhuma que acontece em outras áreas da economia? É óbvio que tem. E se você não se atentar a isso, meu amigo, você vai ser um dos caras que vai ser pego desprevenido. Então, vai acontecer uma falência, por exemplo, você vai ser o último a ficar sabendo. Aí depois vai vir chorar as pitangas e ficar falando, meu Deus, eu não sabia, fui enganado. Mas sabe por que você foi enganado? Porque quando alguém traz um conteúdo sério aqui, igual eu tô tentando trazer para vocês entenderem, pensarem fora da caixa, não serem mais uma marionete, um fantoche, vocês vão lá e criticam. Entendeu? Mas vamos lá, desculpa o estresse aqui, pessoal, é só porque eu recebo muitas coisas nos bastidores que é difícil da gente não, né? E vocês não enxergam ao meu lado aqui também, que é ruim pra mim ficar trazendo notícias negativas dos bancos, porque se vocês não sabem, vários outros influenciadores aí ganham muita grana pra falar bem dos bancos. E eu sou um dos poucos que vem aqui e sempre bate quando tem que bater. E óbvio, elogia também quando tem que ser elogiado. E eu não faço questão de patrocínio nenhum. Inclusive, nunca aceitei nenhum patrocínio aqui no canal, né? E o que eu peço em troca de vocês que acompanham meu trabalho, que gostam do conteúdo que a gente traz aqui, sincero e tudo mais, e que querem mais conteúdos transparentes, dessa forma igual eu tô trazendo aqui, inclusive sem edição nenhuma, cara, o que eu peço é só para você se inscrever, compartilhar com um amigo seu que tem interesse nesse conteúdo e dar um like nesse vídeo e também comentar, faz tudo aí, o bolo completo, o que for possível para ajudar a gente aqui, tá? Mas vamos lá. Ano passado, em 2022, o que trouxe a tranquilidade pra gente aqui é que foi aprovado pelo C6 Bank a entrada no capital do banco, né, do JP Morgan, que na realidade, para quem não sabe, é um dos maiores bancos aí dos Estados Unidos. E ele comprou cerca de 40% no capital do C6 Bank. E isso é interessante sim, pessoal. E é o que trouxe um conforto para muitas pessoas que estavam aí criando relacionamento com o C6 Bank, que estavam abrindo conta, utilizando serviços, investindo na plataforma. Porque, de fato, você ter atrás de você um banco do tamanho do JP Morgan, cara, é um baita de um sinal positivo. Assim como, por exemplo, aqui no Brasil, para vocês entenderem a magnitude,
O It, por exemplo, é uma conta que muita gente criticou, que é um aplicativo de pagamento, tá começando, muito pequeno e tal. Cara, quem tá atrás do It? É o Banco Itaú. Então, um dos maiores bancos da América Latina. Cara, não é pouca merda que tá atrás do It. Então, passa uma tranquilidade pra gente poder usar os serviços desses aplicativos, desses bancos menores, que é exatamente o que estava acontecendo aqui com o C6 Bank. E os valores dessa negociação não foram revelados na época, mas muita gente aí nos bastidores do mercado tava aquele burburinho, né, avisando que foi uma negociação para comprar esses 40% do C6 Bank por cerca de 10 bilhões. Mas o que eu trago para vocês é que em algumas manchetes de jornal aí, esse valor foi negado por partes envolvidas, só que não falaram qual foi o valor real, beleza? E vamos lá, para vocês que não sabem, esses bancos eles ficam numa eterna competição. Então, principalmente Nubank, PicPay, Banco Inter, C6 Bank, esses bancos aí digitais, né, que chegaram com uma proposta mais inovadora para atingir as grandes massas, com muitos serviços gratuitos e tudo mais, eles estão numa corrida, né, para ver quem vence essa corrida interna dos bancos digitais. E o que aconteceu muito recentemente? Nubank, Banco Inter e PicPay estavam comemorando aí o seu break-even point, que para quem não sabe é quando você finalmente sai no 0 a 0, né, as receitas e as despesas da empresa. É tipo assim, supondo que eu gastei para montar um negócio 100 mil reais e ele foi me gerando lucro, né, de 10 mil em 10 mil por mês. Beleza, vai chegar um ponto que o que eu ganhei é exatamente o valor que eu investi. Beleza, esse é o break-even point. E o Nubank, PicPay e o Banco Inter chegaram muito recentemente nesse ponto, né? Óbvio, a gente não sabe agora as próximas notícias, mas a princípio eles estavam conseguindo ajustar ali suas receitas, despesas para pelo menos sair no 0 a 0. Já o C6 Bank agora apresenta esse prejuízo bilionário de 2,2. E por isso que a primeira coisa que eu alerto aqui vocês é, olha o tamanho da disparidade. Nubank, PicPay e Banco Inter, que não são lá grandes bancos e tudo mais, apesar de apresentarem alguns serviços bacanas, cara, o C6 Bank deu uma queda muito grande, 2,2 bilhões. Pouca coisa, né? E aqui, muito recentemente também, o C6 Bank atingiu a marca, se a gente olhar o site lá, de 20 milhões de pessoas, né, de clientes, só que parece que já chegou a 23 milhões de clientes, que é uma marca muito interessante. E muita gente justificava, beleza, o C6 Bank, assim como o Banco Inter, PicPay e Nubank, estão fazendo campanhas muito agressivas para adquirir vários clientes, mesmo sabendo que vão ter prejuízos aí gigantescos, anunciando em marketing, indicação e afiliação, divulgando em tudo que é no jornal, Big Brother Brasil, aparecendo em tudo que é canto, para justamente poderem crescer o mais rápido possível a base de clientes dele. E essa estratégia deu muito certo com todos os bancos, inclusive com o C6 Bank, tendo em vista que agora ele já está até mesmo aí com 23 milhões de clientes. E todo mundo sabia que para fazer isso, eles iam apresentar prejuízos ao longo do tempo, isso era óbvio. Só que, pessoal, a gente tem que botar o peso na consciência que, cara, beleza, aqui ó, os prejuízos aqui do C6 Bank, 2019, 186 milhões. Beleza, nada assim, meu Deus, uau, um prejuízo gigantesco. 2020, aumentou, né? 5 vezes já, todo mundo, 636 milhões, é bastante coisa. 2021, aumentou um pouquinho só comparado com 2020. Então, beleza, tá dentro ali do previsto, né? Não fugiu muito a conta. Mas agora, pessoal, 2022, que ainda nem tá atualizado aqui no Banco Data, cara, já subiu para 2,3 bilhões. Então foi um aumento aí de quase aí 3, 4 vezes, sendo que saiu da faixa do milhão e foi para a faixa do bilhão agora em prejuízo. Então não tem como a gente dizer que isso é normal e que faz parte da estratégia de crescimento, tá? Até porque, cara, começa a apresentar um risco. Até se a gente for olhar toda a economia, o que está acontecendo no mundo, cara, teve casos de banco quebrando lá nos Estados Unidos, como o caso do Silicon Valley Bank, que eu nem falei muito aqui, eu falei um pouco nas minhas redes sociais e também no Twitter, caso vocês queiram acompanhar lá. Aqui embaixo também na descrição tem o nosso link gratuito dos grupos do Telegram, que ali a gente manda vários alertas, várias notícias, é top, tenho certeza que vocês vão amar os grupos. Mas é isso, pessoal. Então tá acontecendo uma situação tensa nos mercados globais relacionadas à economia, porque os países estão tendo que subir a taxa de juros para conter a inflação. Só que a partir do momento que você aumenta a taxa de juros, pessoal, você prejudica vários outros setores da economia, que tinham dívidas, por exemplo, atreladas à taxa de juros. Acaba que isso estimula as pessoas a não gastarem tanto. Então isso aí, de certa forma, também, pelas pessoas não estarem gastando tanto por causa da taxa de juros que está muito alta, o que acontece? A economia ela começa a frear. Então repara que tem pontos negativos ao aumentar a taxa de juros. E muitas coisas também, né, por exemplo, estão acontecendo no mundo com relação aos bancos, que lá nos Estados Unidos, diferente daqui,
não tem a opção de investimentos pós-fixados, que são investimentos seguros, que acompanham a taxa de juros. Então a taxa de juros sobe, você ganha dinheiro com isso. A taxa de juros cai, você não ganha, você não deixa de ganhar dinheiro, mas você ganha menos. Então repara, não teve prejuízo, não teve marcação a mercado, que é justamente o ponto que eu queria trazer aqui. Já lá nos Estados Unidos, muitos bancos, eles pegam dívidas, né? Dívidas não, eles compram dívidas, só que com a taxa de juros não pós-fixada, né? Não com investimentos pós-fixados, mas sim investimentos pré-fixados. E o que acontece com investimentos pré-fixados? Você tem uma taxa fixa ali. Só que se, por exemplo, a taxa de juros do país aumenta, esse prêmio que você tem aqui, esse valor que você tinha aqui investido, ele despenca. E por enquanto entra como prejuízo não contábil, porque você não vendeu aquela dívida que você tem. Então, caso daqui a uns anos a taxa de juros caia novamente, você, de certa forma, vai reduzir aquele prejuízo que não tinha sido contabilizado. Só que o que aconteceu com o Silicon Valley Bank, que é o medo que a gente está aí de olho que possa acontecer com outros grandes bancos, é justamente a taxa de juros continuar aumentando. Por consequência, esse prejuízo não realizado dos bancos que pegaram dívidas pré-fixadas vão aumentar cada vez mais. E o que acontece se várias pessoas começam a sacar o dinheiro? O banco, para conseguir pagar essas pessoas que estão sacando dinheiro, ele vai ter que vender aquele papel, aquela dívida que ele tinha pego. E aquela dívida está com prejuízo não contabilizado, que vai deixar de ser prejuízo não contabilizado, e como ele vai ter que vender para entregar para as pessoas, vai passar a ser um prejuízo contabilizado. Então, um prejuízo real. É tipo você quando compra uma ação na Bolsa de Valores a R$100 e ela desvaloriza para 60. Você ainda não teve prejuízo se você não vendeu aquela ação. Pode ser que ela volte para 100, então você não teve prejuízo. Só que se você for forçado a vender aquela ação a 60 e não a 100, que é o preço que você comprou, porque aconteceu um imprevisto na sua vida, aí sim você tem o prejuízo. Entende? Então é mais ou menos isso que aconteceu com alguns bancos lá fora. E o que a gente está com medo? Que essa crise, essa situação dos bancos, ela se alastre para outros bancos e até mesmo em outros países. E o que a gente viu aqui, quem está atrás do C6 Bank é um banco consolidado a princípio. JP Morgan, um dos maiores bancos do país. Mas a gente já tem que começar a fazer algumas reflexões. Até porque o C6 Bank está entrando aqui com um prejuízo cada vez maior. Então vai precisar injeção de capital para justamente o banco conseguir se reconciliar e passar a gerar lucro ou reduzir muito esse prejuízo. Mas e aí? Que banco ou que acionista ou que pessoa que está por trás do C6 Bank vai estar disposta a botar agora, injetar um dinheiro nesse momento da economia no C6 Bank para ele virar esse jogo? Então é essas reflexões que a gente tem que fazer aqui. O principal motivo para esse prejuízo bilionário do C6 Bank, que as pessoas estão alegando e que isso a gente consegue ver na demonstração financeira, é o aumento do PDD, que é a provisão para devedores duvidosos, que, em resumo, para quem não sabe o que seria PDD, é tipo uma reserva que o banco faz para casos de inadimplência. Então, supondo que eu acho aqui que esses clientes aqui, que estão aqui nesse bolo, eles vão dar calote, não vão pagar a dívida que eles têm, por exemplo, no cartão de crédito. Beleza, então eu coloco isso aqui no PDD, que é a provisão para devedores duvidosos. Não significa que é um prejuízo realizado ainda, porque pode ser que esses caloteiros eles venham a pagar, né? Mas o banco prefere fazer isso para já colocar um alerta no mercado e dizer que esse problema existe, para depois ele não chegar e falar assim, fui surpreendido. Tá? Então, no geral, o que a gente identificou lá na demonstração financeira é essa questão do aumento do PDD, que se a gente for comparar 2021 com 2022, foi um aumento de 4 vezes o PDD. Outra informação que é importante eu ressaltar, que eu já mencionei até aqui, o C6 Bank ele não é negociado na Bolsa de Valores. Então, dessa forma, ele só passa para a gente o que é exigido pela lei aqui do Brasil e pelo Banco Central. Aqui são os alertas que eu trouxe aqui também. O banco ele promove demissões em massa, tá? Então é importante a gente colocar aqui, acho que está nessa matéria aqui, o Banco Digital C6 Bank se junta à onda de demissões que vem afetando fintechs brasileiras e estas promovem desligamentos hoje. Então isso aqui, pessoal, é uma conduta na realidade que vários outros bancos, startups, fintechs estão adotando justamente porque o dinheiro que estava muito abundante em 2020, 2021 e 2022, ele está começando a ficar mais escasso agora, porque os grandes fundos e tudo mais não estão se arriscando tanto, até porque a taxa de juros dos Estados Unidos, por exemplo, que é um dos lugares
Chaves ali, que todo mundo julga que é o mais seguro para você deixar o seu dinheiro guardado, cara, todo mundo está preferindo deixar lá com a taxa de juros a 5%, por exemplo, do que colocar esse capital em risco numa fintech que pode vir a quebrar, por exemplo. Então tá tendo esse enxugamento de dinheiro para startups, fintechs e afins. Então isso aqui a gente vai observar em várias outras áreas da economia, em várias startups e fintechs. Então não é algo que foge à curva, mas já chama a nossa atenção, tendo em vista até que essa notícia é recente. Eles já tinham feito umas demissões há um tempo atrás e agora, a 6 de fevereiro, a gente recebeu mais uma vez aí essa informação. E uma situação que chamou atenção é que até pouco tempo atrás também eles contrataram a Gisele Bündchen. E eles foram, eu não sei se é assim que pronuncia, tá, pessoal? Eles foram, inclusive, muito julgados por essa atitude. Tá até aqui essa matéria, ó. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Não é essa aqui não. Aqui, ó. C6 demite enquanto estreia campanha com Gisele Bündchen. Então, a gente pode até observar, será que não valia mais a pena não fazer essa campanha publicitária com a Gisele e manter alguns funcionários a mais, alguns colaboradores a mais? É óbvio, a gente não tem como saber com detalhes. Às vezes, esses colaboradores que foram demitidos, eles não estavam entregando o resultado esperado. A gente não tem como afirmar nada aqui, né, pessoal? Mas isso aqui também chama atenção. O cachê da Gisele Bündchen não é algo tão simples. Então, será que não tem algo estranho, né? Se aproveitando da influência, da autoridade da Gisele para, de repente, tentar ocultar algum problema, alguma coisa? A gente não tem como afirmar, mas, no mínimo, é uma situação que eu, particularmente, não gosto muito. Outra situação que a gente viu muito recentemente, diminuição de limite de vários clientes. Só que aqui, inclusive, uma cláusula lá do C6 Bank, quando você solicita o cartão, eles, em resumo, informam que podem diminuir, né, o limite máximo de crédito sem ter que enviar para você uma comunicação com 30 dias de antecedência, quando verificar que houve deterioração do perfil de risco de crédito do cliente. É óbvio, eles não explicam aqui o que seria essa deterioração do perfil de risco de crédito do cliente, mas a gente tem observado que vários clientes do C6 Bank que tinham limites grandes ou limites interessantes tiveram uma redução gigantesca. Inclusive, teve gente que teve redução a 0, o que eu acho muito louco. Não sei se foi um problema do sistema deles também, porque é muito estranho alguém que tinha limite de 10 mil cair para 0 da noite para o dia. Né? O que será que essa pessoa fez para deteriorar o perfil de risco dela tão grande assim? Né? Então, inclusive, coloque aqui nos comentários se você foi uma dessas pessoas. E aqui tem várias notícias, inclusive algumas do ano passado, que falavam isso. Ó. Se o C6 Bank notar que houve deterioração, ele pode reduzir, e tá aqui o nome da matéria. C6 Bank zera unilateralmente limite de crédito de clientes. Inclusive, pessoal, isso aí a gente está vendo muito recente, inclusive publiquei hoje nos nossos grupos do Telegram outros bancos que estão fazendo isso também. Então é algo que a gente está observando. Ó. Daí você vai me dizer, Fialho, eu tô sendo pego de surpresa. E pessoal, só está sendo pego de surpresa porque você não está acompanhando as notícias do mundo. Né? Essa situação que eu acabei de relatar, tem um breve resumo, tentei explicar aqui para vocês nesse vídeo. Então, por isso que eu digo a importância de vocês estarem ligados aqui nesse tipo de notícia, para não serem pegos de surpresa e saber e já começarem a montar um planejamento do que fazer. Outra coisa que o C6 Bank fez, que dá para ver que eles estão desesperados para tentar reverter esse quadro de prejuízo que não para de crescer, é a questão de tarifas de clientes. Então, para quem possui aí contas de pagamento lá no C6 Bank e não contas correntes, que inclusive eu fiz um vídeo sobre isso que eu vou colocar aqui em cima nos cards para você saber consultar se o seu é conta de pagamento ou conta corrente, mas quem tem conta de pagamento lá, se não usar alguns determinados serviços lá do banco, você vai ter que pagar aí uma taxa de R$4 mensais. E provavelmente eles fizeram isso porque identificaram que o C6 Bank estava com muitos clientes fantasmas, que eles chamam. É tipo uma pessoa que cria conta lá para fazer nada, só deixam lá para dizer que são clientes, entende? A ideia deles é tentar monetizar ou fazer esses clientes utilizarem mais a plataforma deles. É inteligente a estratégia, mas o tiro pode ser que saia pela culatra. Aqui, pessoal, já indo para o demonstrativo financeiro aqui do C6 Bank, a primeira coisa quando a gente desce aqui já me vem um alerta. Tá vendo aqui esse logozinho? PwC. Pessoal, não tô querendo acusar nada, tô querendo dizer nada. Tô só trazendo informações que você também poderia consultar na internet, tá? Por isso que eu digo também que você tem que ter o feeling, tem que ter o bom senso para chegar às conclusões que você acha pertinentes, tá? Porque eu também não sou o dono da verdade aqui. Eu tô só passando os meus estudos, meu conhecimento mais resumido possível para vocês. Mas aqui, ó, quando eu olhei o demonstrativo financeiro, cara, olha só a primeira coisa que, antes de eu descer lá para os resultados aqui e tudo mais, receita, etc., olha só isso aqui, PwC. É a empresa que fez a auditoria do C6 Bank. E para quem não sabe, muito recentemente a gente passou por esses casos aqui, ó. Caso Lojas Americanas e o caso IRB. Tá? Para quem não sabe, quando a gente pesquisa, joga na internet bem fácil, você vê aqui, ó, PwC, a auditoria da Americanas é alvo de ação de investidores no caso IRB. Então, ó,
A PwC também é responsável pela auditoria dos balanços das lojas americanas, que no mês lá que aconteceu a parada, que foi em janeiro de 2023, se eu não me engano, revelou aí inconsistências contábeis que devem ter impacto de 20 bilhões no resultado de varejistas. Não estou querendo falar nada aqui, só que me chamou muito a atenção. Eu não sabia que a PwC era a empresa que fazia a auditoria do C6 Bank também, que por coincidência é também a empresa que fazia a auditoria daqueles casos ali que eu acabei de mencionar. E aí tem duas versões. Pode ser que aconteça um problema aqui nesse relatório? Pode ser, mas eu acredito que talvez... Eu estou tentando olhar de um lado positivo aqui, tá? Que a PwC viu que aconteceu aquele problema da Americanas e agora está muito mais rígida nas suas análises contábeis das empresas, tá? Então tem essas duas versões aí, é óbvio que a gente não tem como acusar nada ou falar uma coisa, mas isso aqui não fiquei muito feliz, entendeu? Eu fiquei surpreso até de saber que a PwC faz aí a auditoria do C6 Bank. Aí quando a gente vai para o resultado aqui, as demonstrações financeiras, a gente pode observar aqui a receita que foi positiva aqui, ó, subiu. Então você consegue encontrar lá no relatório do C6 Bank aqui. O que chamou atenção foi as despesas de intermediação financeira, que subiram bastante, né? Então quando tá com parênteses assim é prejuízo, tá, pessoal? Aí subiu de 991 mil para 3 bi. E quando a gente vê aqui, ó, a questão do PDD, que é o que eu falei, né? É a provisão para a perda esperada associada ao risco de crédito, que foi o PDD que eu falei, subiu aí, ó, em cerca de 4 vezes. Foi o que eu mencionei que chamou muita atenção, de 2021 para 2022. Possivelmente o C6 Bank tá tentando ali, né, mostrar que tem esse risco dessas pessoas que ele acabou concedendo crédito e que podem vir a serem clientes inadimplentes daqui para frente. Aqui as receitas e despesas operacionais também subiu um pouquinho. Teve lucro, então saiu de 244 milhões, foi para 650. Quando a gente vê aqui despesas de pessoal, aumentou então de 305 milhões, foi para 555. Possivelmente esses casos de demissão talvez sejam para justamente diminuir essa despesa com o pessoal, tá? Para as próximas demonstrações financeiras. Então a gente pode ver que, cara, eles estão tentando fazer alguma coisa, né, para virar esse jogo. E outras despesas administrativas, a gente pode ver aqui que subiu de 930 milhões para 1,5 bilhões. Aí lá embaixo, na parte do prejuízo de semestre de exercício, a gente pode ver ali o aumento de 692 milhões ali no ano de 2021 para 2,2 bilhões aí em 2022. Aí aqui a gente tem a questão de umas matérias que dispensou cerca de 400 pessoas. Só que o que eles apuraram nessa matéria que eles divulgaram aqui, inclusive deixa eu abrir aqui para ver se aparece. Nessa matéria aqui, ó, que eles fizeram para o Terra e para outros sites aqui, para não tirar a fonte, né, da informação, eles informaram, ó, que o banco tratou o corte como uma mudança estrutural, então por algum motivo deles lá, né, que julgaram não ser mais interessante permanecer com esses colaboradores, e eles estavam investindo recursos e esforços para lançar novos produtos, que de fato eles estão lançando sim, lançaram muita coisa interessante aí nesses últimos tempos, inclusive o serviço deles de cartão de crédito, na minha opinião, é muito bom, pelo menos por enquanto. E aqui, ó, a prioridade neste ano é reforçar áreas como alta renda. Então esse item que eu queria reforçar aqui, que o próprio C6 Bank agora ele contratou bastante gente para fazer a parte do C6 Carbon Partner, acho que é o nome, é isso aí, que é um serviço mais exclusivo para o segmento de maior renda lá no C6 Bank, principalmente para clientes que possuem lá o cartão Black deles, que é o C6 Carbon. Inclusive eu fiz um vídeo completo falando do C6 Carbon e todos os seus benefícios aqui em cima nos cards para vocês darem uma olhada. Tá? Então eles estão com essa intenção de migrar para um cliente mais de alta renda agora. A gente não sabe se isso vai dar certo, da onde vem essa estratégia, mas eles falando aqui faz um pouco sentido. Então eles trocaram uns colaboradores que não estavam agregando no ponto de vista deles e eles contrataram novos, que eu até fiquei sabendo de vários, para focar nesse público de alta renda e também pessoa jurídica. Mas o que chamou a atenção foi o cachê da Gisele Bündchen, que deve ser bem caro aí, né? Com relação ao índice de Basileia, na realidade, que está aqui em cima, a gente pode ver que o C6 Bank está muito bem, tá? Porque, em resumo aqui, o índice de Basileia, eu não vou me aprofundar, porque eu já falei isso em outros vídeos, vou colocar aqui em cima nos cards para vocês, no nosso outro canal que fala de investimentos, que lá eu expliquei no detalhe, vale a pena você conferir lá. Mas, em resumo, índice de Basileia acima de 11%,
é seguro. Então já começa a ser um fator aí positivo. 17% tá bem acima da média, tá? Inclusive, se a gente pegar alguns bancões aí grandes, Itaú, Santander, Bradesco, ele tá acima desses bancos provavelmente, tá? E o índice de mobilização, a gente tem que ativar um sinal de alerta quando estiver chegando próximo de 50, e se passar de 50 já é um baita de um alerta vermelho. Vocês podem ver aqui que tá muito, muito baixo. O índice de mobilização deles é de 5,3%. Então, nesses dois indicadores, C6 Bank tá neném, tá muito bem, tá? Então, a minha opinião agora pra gente fechar esse vídeo com chave de ouro. Primeira coisa, pessoal, alerta. Fique com o olho aberto e, se possível, acompanhe blogs, canais, pessoas que tragam conteúdos aqui verdadeiros para que vocês não sejam feitos massa de manobra, tá? Que vocês continuem acompanhando aqui a situação do C6 Bank para ir acompanhando, vendo o que faz sentido dentro da sua estratégia ou não, tá? Mas o que na minha opinião aqui é um sinal de alerta é que, cara, se você, por exemplo, possui investimentos acima de 250 mil reais lá, em CDBs, por exemplo, LCIs, LCAs, que tem a segurança do fundo garantidor de crédito até esse valor, meu irmão, se você tem mais do que 250 mil, eu não faria isso. Eu, Lucas, tá? Eu deixaria com certeza um valor entre 0 e 250 mil. Por quê? Porque, cara, caso aconteça alguma coisa com o C6 Bank, eu vou ser ressarcido aí pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito, que foi o que aconteceu muito recentemente com duas instituições financeiras, a Braskem, se eu não me engano, e a Portucred, que inclusive a gente fez vídeo aqui no canal também, explicando até como você resgatar esse dinheiro. Tá? Então a minha opinião é essa, de imediato. Cara, tem investimentos lá? Não deixa ser um valor muito alto, tá? Então, supondo que toda a sua reserva de emergência, reserva de oportunidade, você deixa lá no C6 Bank, um valor de 150 mil. Tudo que você tem tá lá. Pô, aí eu não faria isso também. Na minha opinião, seria mais inteligente botar uma parte desse dinheiro da sua reserva de emergência, reserva de oportunidade, deixar em um banco que você considera seguro, tipo um bancão da vida aí, que também tem uma liquidez diária ali, uns 100% do CDI. Então você deixaria, por exemplo, metade no C6 Bank e a outra metade nesse bancão. Para quê, pessoal? Para que caso aconteça algum problema com o C6 Bank, você até entrar com recurso lá no FGC para ter o seu dinheiro de volta, você teria ainda a metade num bancão desse. Para caso você precise usar essa reserva, você vai ter condição. Porque pensa se você deixa tudo num lugar só e esse quebra. E você ainda tem aquele período para conseguir o dinheiro de volta do FGC, que às vezes demora 1 mês, 2 meses, às vezes menos. Então, cara, se você deixar tudo num lugar só, é perigoso. Então, eu faria também essa distribuição. Então, repara, 2 alertas que eu já dei. Não deixa um valor muito acima de 250 e outro, não deixa toda a sua reserva de emergência e oportunidade lá. Porque se acontece uma coisa, você vai ter nenhuma outra opção. Então, eu, Lucas, o que eu faço? Deixo uma nesses bancos menores. No meu caso, eu deixo lá na caixinha do Nubank, beleza? Então, deixo, por exemplo, eu acho que é 100 mil reais lá. Deixo 100 mil lá e deixo outra parte nos bancões. Porque caso aconteça alguma coisa aqui, até o teu retorno do FGC, eu posso usar essa reserva no bancão ali, tá? Então, é assim que eu adoto. Outra informação importante é acompanhar o que está rolando no mundo, para você não ser pego de surpresa. Então, para justamente você ir se ambientando e identificando o que está acontecendo, tá? Acompanhar esse tipo de relatório é muito importante, porque ali a gente começa a ter uns pontos. Então, repara, 2,2 bi. Vamos continuar acompanhando. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Pode ser que essa situação comece a se reverter, mas é importante a gente estar por trás. Um alerta positivo para essa situação é que tem um banco forte por trás. Se não tivesse o JP Morgan por trás, cara, eu já ficaria bem, assim, melindrado. Já tomaria umas posturas um pouco mais agressivas para não correr tanto risco ali. Mas, cara, como tem ali a figura do JP Morgan por trás, isso traz sim um ponto muito positivo ainda, mesmo que não seja um valor gigantesco, né, 40% eles têm do negócio, mas já traz uma tranquilidade, né, saber que um banco desse porte também não vai querer manchar seu nome por alguma coisa, né? E aqui, no meu caso específico, eu não tenho, por enquanto, investimentos lá, mas não vejo assim como um problema ter uns 20 mil reais lá, uns 30 mil reais lá, por exemplo. No meu caso, eu prefiro outros bancos, mas não vejo problema, tá? De risco e tudo mais. Óbvio, é interessante deixar em alguma coisa que tenha proteção do FGC, mas o que eu uso muito do C6 Bank e gosto desse serviço, que é uma pontuação agressiva e tudo mais, é os cartões de crédito do C6, que na minha opinião são fantásticos, e o programa de pontos dele, o Atmos, é um programa muito bom, que vem crescendo muito, e na minha opinião, hoje, nos dias de hoje, ocupa a 3ª posição aí. Então, o primeiro
melhor programa de fidelidade dos bancões é a Livelo, segundo melhor, Santander o Esfera do Santander, e terceiro, o Atomos do C6 Bank. Inclusive, o acelerador de pontos dele é muito interessante, principalmente para quem está começando nesse mundo das milhas e cartões de crédito, que inclusive vou colocar um vídeo aqui em cima, aqui do meu lado, para vocês darem uma olhadinha aqui nas telas finais, caso você queira estudar um pouquinho mais sobre o plano de acelerador de pontos do C6. Espero que tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui embaixo, porque dependendo dos comentários também, informações, eu vou pegar ali e faço um vídeo explicando mais algum item aqui que vocês queiram que eu faça esclarecimento. Lembrando, pessoal, que estamos atualizando aqui, ó, o nosso... infelizmente não está aqui. Fechou. Mas estamos atualizando todo o nosso curso de milhas. Caso vocês queiram fazer parte do nosso treinamento completo, link está aqui na descrição desse vídeo. Te pega pela mão do mais básico te transforma num especialista no assunto. Tamo junto, meu nome é Lucas Fialho e vamos para cima.